Eu vejo tantos missionários e tenho amigos na missão. Me pergunto se eu também devo servir, se é pra mim ou não. Nas histórias que eu escuto de milagres e de nãos, eles seguem em frente, ajudam tanta gente, pelo mundo vão. Me pergunto se alguém está aflito eu ajudar, que alegria seria maior. Olá, boa noite, fazemos todos bem-vindos ao nosso evento de hoje, um testemunho missionário. Recentemente nós tivemos o privilégio de receber em nossas alas 3 jovens guerreiros que honrosamente serviram o Salvador. Ouviremos Gabriel, ex-Elder Machado, da ala Jardim Flórida, que serviu nas missões Peru Lima Sul e São Paulo Oeste, Brasil. Em seguida, nós iremos ouvir o irmão Atanael Leonardo, da ala Centro, que serviu nas missões Teresina, Brasil, República Dominicana, Santiago e Londrina, Brasil. E para encerrar o nosso evento, nós iremos ouvir o irmão David, ex-Elder Nunes, da ala Jardim Flórida, que serviu na missão Rio de Janeiro, Brasil. Boa noite, irmãos. Eu me chamo, irmão Gabriel, e eu servi na missão São Paulo Oeste e na missão Peru Lima Sul. Servi do ano 2019 a 2021, e voltei na última terça-feira. Sou muito grato por ter esse tempo para discursar para vocês. Hoje eu vou focar muito no livro de Mórmon, em algumas histórias do livro de Mórmon que eu amei conhecer, e que o livro de Mórmon eu aprendi que nos ensina até hoje, com cada história. E uma vez, existiu uma família que eles estavam fazendo a noite familiar, e ao fazer a noite familiar, ao final, o pai, ele perguntou aos filhos e disse: filhos, quais são os personagens do livro de Mórmon que vocês mais gostam? E o filho de 10 anos olhou para o pai e falou: eu gosto de Nef. Chegou os conhecidos, Aí logo após, o filho de 8 anos falou: eu gosto de Mórmon. O pai: ok. Logo depois, o filho de 5 anos olhou para o pai e falou: eu gosto de Sam. O pai, ele parou por um momento e perguntou: Sam? Por que Sam? O filho, ele olhou para o pai e disse: porque Sam não fala nada. E logo após, o pai, ele começou a pensar. E ele percebeu que isso é verdade. Sam, ele não fala nada. Mas ele foi abençoado como Nef foi abençoado. Ele foi abençoado como Leí foi abençoado. Por um simples fato. Porque ele escutou o seu líder. Ele escutou o profeta. Hoje nós temos a bênção de ter um profeta vivo. Estamos passando por várias e várias dificuldades. E eu lembro quando estava chegando a conferência geral, todos ficaram empolgados dizendo: vamos escutar o profeta. E eu pensei: imagina se todos nós, logo após terminar a conferência, escutarmos mesmo o profeta e colocarmos em prática. Nós vamos ser abençoados como Sam foi. Sam foi abençoado por apenas escutar o profeta, seguir o seu líder. O profeta, no mês de novembro do ano passado, ele nos convidou para sermos mais gratos. E ele nos convidou para postar 7 dias, cada dia diferente, o que mais grato. E foi por dois fatos. Ele até falou: no final do 7º dia, nós vamos nos sentir melhor, mais felizes. Mas uma das coisas que o profeta ele nos convidou para postar foi para que a gente possamos pregar o evangelho. Porque muitos dos nossos amigos, no final daqueles 7 dias, nos perguntaram: o porquê vocês postaram isso? O profeta, naquele convite, ele nos convidou a compartilhar o que nós sentimos do Evangelho de Jesus Cristo. Nós, temos os missionários, que são pessoas maravilhosas que estão aqui para nos ajudar
né? Nos ajudar a compartilhar o Evangelho. Eu gosto muito de uma história que está lá no livro de Mórmon, lá em Alma 17, né? Que fala a história de Amon. Amon, que ele foi a um rei chamado Rei Lamone. E Amon, ao chegar lá, ele foi servo do rei. E o rei, ele pediu para que Amon e alguns dos seus outros servos fossem levar suas ovelhas ao bebedouro. E diz a história que eles estavam levando as ovelhas ao bebedouro, e chegou um momento que outras pessoas, como diz aqui, aconteceu que quando Amon e os servos do rei levavam os rebanhos a esse bebedouro, eis que um certo número de lamanitas que haviam dado de beber aos seus rebanhos dispersaram os rebanhos de Amon e dos servos do rei, e dispersaram de tal modo que fugiram em muitas direções. Então, naquele momento que as ovelhas do rei eles foram dispersadas, os servos do rei ficaram com medo. Eita, o rei ele vai nos matar, porque as suas ovelhas foram dispersadas. Mas Amon, como diz nas Escrituras, lá no versículo 31, ele diz: e aconteceu que os alentava com suas palavras, dizendo: irmãos, tende bom ânimo, e partamos em busca dos rebanhos. Nós reuni-los-emos e trá-los-emos de volta ao bebedouro. E assim preservaremos os rebanhos para o rei, que não nos tirará a vida. E aconteceu que foram procurar os rebanhos, segundo Amon, correndo com muita ligeireza. Conseguiram deter os rebanhos do rei e levá-los novamente ao bebedouro. Hoje, como eu falei, nós temos os missionários. Imagina os missionários naquele momento, com muitos pesquisadores, muitas pessoas ensinando, que é muito difícil. E como aqui diz, assim que os rebanhos eles foram dispersados, Amon, junto com os servos do rei, foram com muita ligeireza. Eu gostaria de focar nessa palavra, ligeireza. Se os missionários eles trabalharem sozinhos, sem os membros e sem ligeireza, eles não conseguirão reunir os rebanhos do rei, do nosso Pai Celestial, sozinhos. No máximo 1, 2, mas não todos. Mas se nós formos juntos com os missionários, nós membros da Jardim Flórida, formos juntos com os missionários com muita ligeireza, nós vamos reunir os rebanhos ao bebedouro, ao batismo, que é o que o Pai Celestial nos convida. E ao fazermos isso, nós vamos estar em um degrau de como membros da igreja. Nós, como membros da igreja, somos abençoados. Somos abençoados por conhecer os mandamentos, por conhecer o Evangelho de Jesus Cristo verdadeiro. E ao guardar os mandamentos, ao seguir o profeta, nós vamos estar subindo o degrau. E aí eu gosto de uma história que diz, lá em Alma 47, que explica a história de Amalaquias e Leonte. Amalaquias e Leonte, eles são duas pessoas diferentes. Amalaquias, ele tinha servos, ele tinha capangas, né, pequenos. Como diz aqui em Alma 47, ele tinha, como posso dizer, guerreiros, mas só que poucos guerreiros. E Leonte era diferente. Leonte, ele tinha muitos guerreiros, maior que Amalaquias. E Leonte, ele queria roubar os guerreiros de Leonte. Amalaquias, ele queria roubar os guerreiros de Leonte, mas Leonte, ele não queria brigar. E o que aconteceu? Leonte, ele fugiu de Amalaquias, mesmo tendo guerreiros bem mais do que Leonte. E Leonte, ele foi para cima de uma montanha. E ao chegar lá em cima da montanha, Amalaquias, ele com seus servos, com seus guerreiros, eles ficaram ao redor da montanha lá embaixo. E Amalaquias, ele chamou 3 dos seus capangas e falou: olha, sobe lá na montanha e fala a Leonte para ele descer, porque eu quero falar com ele. E os 3 capangas, eles seguiram Amalaquias e foram lá em cima e falaram: Leonte, Amalaquias, ele está lá embaixo da montanha e ele quer falar com você. Ele pediu para você descer. Então Leonte, ele olhou assim e falou: não, eu não vou descer. E os 3 capangas desceram, chegaram em Amalaquias. Amalaquias, ele falou que não vem.
E a Malaquias pensou e falou: rapaz. Passou um tempo, a Malaquias chamou os 3 capangas de novo e falou: ei, sobe de novo. Quando chegar lá, fala para ele que eu quero conversar com ele. Pede para ele descer, porque eu quero somente conversar. Nada mais que isso, eu não vou brigar com ele. Então, a Malaquias, com seus 3 servos, capangas, subiram a montanha. E eles cansaram, chegaram lá e falaram: Leonte, a Malaquias, ele quer conversar com você. Só isso, nada mais. Ele não vai brigar com você, ele não vai lhe bater, ele quer conversar. E a Leonte olhou e falou: não, eu não vou descer. E de novo os 3 capangas desceram, tristes, chegaram a Malaquias e falaram: olha, ele disse que não. Passou-se um tempo, a Malaquias chamou de novo os 3 capangas, que já estavam cansados. Ele falou: sobe, e eu vou com vocês até a metade da montanha. E vocês vão até lá em cima e diz: Leonte, a Malaquias, ele está até a metade. Ele quer conversar com você. Ele quer que você desça somente até a metade. E se você quiser, você pode trazer capangas seus também. Ele quer conversar. E Leonte pensou: até a metade da montanha? Tá certo, eu vou. E ele foi com seus capangas. Chegou à metade, a Malaquias chegou em Leonte e falou: olha, meus servos, eles estão lá embaixo. Meus guerreiros, eles estão lá embaixo. Lá embaixo da montanha. E durante a noite eu vou fazer com que eles durmam. E você, com todos os seus guerreiros, desça pela madrugada e nos atrape. E meus capangas, meus guerreiros, eles vão ficar com medo e vão pedir eles vão pedir para que vocês não nos matem e vai pedir para que possam se unir a vocês. E aí, você, Leonte, vai ser dono de todos os meus guerreiros. Mas eu só quero uma coisa: eu quero que você seja o líder e eu seja o vice-líder, que eu seja o subchefe. E Leonte pensou e falou: rapaz, é bom, eu vou ser dono de todos os guerreiros e você vai ser só o vice-líder? Ok. Na madrugada, Leonte desceu com todos os seus guerreiros e aconteceu isso. Atrapou os guerreiros e a Malaquias. Os guerreiros e a Malaquias ficaram com medo e falaram: por favor, quero unir aos nossos irmãos, porque nós vamos morrer. E aí Leonte foi dono de todos os guerreiros e a Malaquias o segundo chefe. Mas como diz nas escrituras, lá em A 47, versículo 18, fala assim: e aconteceu que a Malaquias, ora, era costume dos lamanitas nomear o comandante imediato, nomear o vice-líder para ser o comandante, caso o seu primeiro líder morresse. E a Malaquias, ele fez com que os capangas dele administrassem veneno a Leonte. E Leonte, ele morreu. E assim, a Malaquias, ele foi nomeado chefe. E ele foi dono de todo aquele exército que ele queria. E o que aconteceu? Muitas vezes Satanás, ele trabalha assim, que nem a Malaquias fez com Leonte. Nós, como membros da igreja, ao seguir ao profeta, ao trabalhar junto com os missionários, nós estamos em um degrau. E Satanás, ele quer que somente desçamos um pouquinho da montanha que estamos. Não precisa nem descer toda a montanha, somente a metade. Ele vai falar para a gente: não vai para a igreja próximo domingo. Porque toma só um pouquinho dessa cerveja, você nunca tomou, desce só um pouquinho dessa montanha. E quando nós descemos da montanha, nós somos atrapados. E quando menos percebemos, Satanás já está. Nós não vamos mandar mais em nossas decisões, somente porque descemos um pouquinho, somente porque não seguimos o profeta. Eu sei que ao seguir o profeta, ao trabalhar junto com os missionários, com muita ligeireza, para trazer os rebanhos do Rei, do nosso Pai Celestial, ao bebedouro, ao batismo, nós vamos ser abençoados. Mas somente se formos com muita ligeireza, se formos juntos com os missionários. Eu testifico disso porque eu vi isso na minha vida. Eu vi que foi bem mais fácil ter pesquisadores quando trabalhamos junto com os membros. E eu sei que os abençoados, as pessoas que saem mais abençoadas são nós, membros da igreja, por
por participar, né, do progresso do nosso irmão, do nosso amigo, ao ver ele batizar. Imagine-se, né, dando um passo no reino celestial, ao estar lá e um amigo nosso chegar a nós e falar: obrigado, por você eu estou aqui hoje. Ali nós vamos sentir a felicidade eterna, a verdadeira felicidade, por sabermos que fizemos parte do progresso de um amigo nosso, de um irmão. Eu deixo esse discurso em nome de Jesus Cristo. Amém. Somos como raios de luz imensa e pura, e toda a nossa força ilumina a noite escura. Cristo é a fonte do quê? De luz e de poder. Com Ele somos grandes, não há por que temer. Vai lá, vai! E com Ele nossos passos podem a terra acender. E com Ele a voz mais mansa pode o mundo estremecer. Vai o brilho de um raio cortando o céu, o estrondo de um trovão guiando quem é fiel. Vai lá! Montanhas podemos mover, com Ele os mares acalmar. Cristo tem o poder de nos fazer brilhar. Somos estrelas que vai em volta da lua, como uma constelação, andando pelas ruas. 1, 2, em cada amanhecer. E sempre que o sol brilhar, Ele é a luz do mundo, suas promessas cumprirá. Pois com Ele nossos passos podem a terra acender. E com Ele a voz mais mansa vai, pode o mundo estremecer. O brilho de um raio vai, vai, vai cortando o céu, o estrondo de um trovão guiando quem é fiel. Montanhas podemos mover, com Ele os mares acalmar. Cristo tem o poder de nos fazer brilhar. De nos fazer brilhar. O brilho de um raio cortando o céu, o estrondo de um trovão guiando quem é fiel. Montanhas podemos mover, vai comigo, vai! Com Ele os mares acalmar. Cristo tem o poder de nos fazer brilhar. Cristo tem o poder de nos fazer brilhar. Olá, então eu sou muito grato por essa oportunidade de estar aqui presente e por eu deixar umas palavras com vocês. Então, eu sou o Leonardo e servi nas missões em Teresina, Brasil, na missão República Dominicana Santiago e na missão Londrina, Paraná. E servi da 2019 a 2021. Voltei recentemente, na última terça-feira, assim como o irmão Gabriel. E sou muito grato por ter servido essas missões. Pude crescer muito em cada uma delas. Pude deixar e ajudar as pessoas
que eu pude encontrar em esses respectivos lugares. E recentemente o presidente Quentin L. Cook, nessa conferência, ele falou que, como emissários de Salvador, a maioria dos missionários sente a caridade e o amor de Cristo, e quando isso acontece, seus esforços são abençoados. Quando os membros adquirem a visão desse tipo de amor, o qual é essencial para auxiliar o Senhor em seu propósito, o trabalho será, então, assim realizado. Então, esse amor, que é a caridade, que é o puro amor de Cristo, é um atributo. É um atributo que desenvolvemos na missão. Um atributo que nos esforçamos e uma das primeiras coisas que aprendemos. Porque não conhecemos as pessoas. E, primeiramente, devemos demonstrar esse amor em trazer essas pessoas, achar esse rebanho perdido e convidá-lo, demonstrar nosso amor a eles. E Quentin L. Cook, ele fala isso, que estamos essa caridade, esse amor, e se os membros têm essa visão, podemos trabalhar mais eficazmente. Podemos, assim, trabalhar em conjunto e, assim, trazer almas e retê-las nesse maravilhoso evangelho. Ademais, ele fala: quando se trata de coligar Israel, precisamos alinhar nosso coração com esse tipo de amor, nos distanciar de sentimentos de mera responsabilidade, ou de nos culpar-nos e apegar a sentimentos de amor e de participação na divina cooperação de compartilhar ao mundo a mensagem do ministério e a missão do Salvador. Então, quando deixamos nossas casas, nossas famílias e nossas vidas pessoais, deixamos nossas principais responsabilidades, nossos anseios, nossos desejos naquele momento para uma coisa melhor. Nos esquecemos a nós mesmos para trazermos nossos irmãos que estão perdidos. Deixamos nossas casas por 2 anos para que as pessoas possam ter as suas famílias pela eternidade. Essa era uma frase que eu gostava muito de ouvir na missão. E em Doutrina e Convênios, na seção 31, versículos 12 ao 13, que fala o seguinte: abençoarei a ti e a tua família, sim, teus pequeninos, e dia virá em que eles acreditarão e conhecerão a verdade e serão contigo na minha igreja. Eleva teu coração e regozija-te, pois é chegada a hora de tua missão, e tua língua será desatada e anunciarás boas novas de grande alegria. Então aqui deixamos nossa família para buscarmos a união da igreja. E no versículo 3, quando fala que nossa língua será desatada, também está relacionado ao dom de línguas que aprendemos. Para nós que servimos em missões fora do Brasil, temos o desafio de aprender um novo idioma, até mesmo 2 idiomas. E isso é uma prova de que essa igreja é verdadeira, porque isso demonstra nosso empenho em nossos esforços em ajudar as pessoas, porque aprendemos um novo idioma que não é nosso para ajudar aquelas pessoas que precisam, ajudar aquelas pessoas a encontrarem o evangelho, para guiá-las a saber onde encontrar a verdade. Anunciarás as coisas que foram reveladas a meu servo Joseph Smith Jr. daqui em diante. Começarás a pregar, sim, a ceifar o branco que está branco para ser queimado. Então, a principal lição que ensinamos nesses 2 anos foi a restauração, de que a igreja foi estabelecida no ministério de Jesus Cristo aqui na terra, mas devido à grande apostasia, que foi o afastamento de todos da verdade, onde não se obtenia revelações, não se tinha conhecimento do verdadeiro evangelho completo, através de Joseph Smith, que por uma dúvida que ele tinha de saber qual era a igreja naquela época, qual era a igreja verdadeira, 1820, ele obteve o chamado de restaurar a igreja. Ele foi chamado a restaurar a plenitude do evangelho aqui na terra. Com
com isso fomos chamados para pregar isso. Ensinarmos às pessoas que existe hoje um evangelho restaurado, que Deus nos ama, Ele foi sempre o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Sempre falando dos seus servos os profetas, como está em Efésios, que Ele nunca revelará um segredo sem antes a revelar seus segredos a seus servos os profetas. Portanto, lança a foice com toda a tua alma, e teus pecados te serão perdoados, e haverá muitos feixes sobre tuas costas, porque o trabalho é digno, e seu salário, portanto, a tua família viverá. Então, quando ele fala que nossos pecados serão perdoados, isso é uma grande bênção, porque através dos nossos esforços, o Senhor nos reconhece e Ele nos recompensa. E nossa família viverá. Então, quando ele fala que ao partirmos, deixarmos nossas famílias, o Senhor está abençoando a elas. O Senhor sabe nossos esforços. Ele sempre esteve guardando minha família, e isso eu sou muito grato. Eis que te digo, deixa-os por um só tempo, e declara as minhas palavras, e preparei um lugar. Então, deixamos nossas famílias por um tempo, e assim foi. Estavam guardados, foram preservados, foram cuidados. Sim, abrirei o coração do povo, e eles te receberão, e tuas almas e tuas mãos, por meio de tuas mãos estabelecerei a minha igreja. O Senhor promete que aqueles que servem a Ele serão recompensados, e eu pude ver muitas pessoas sendo transformadas, convertidas, e graças a isso, porque estavam dispostas a ouvir, seus corações estavam quebrantados e seus espíritos estavam contritos em receber nossa mensagem, e estavam muito felizes. Era uma das melhores coisas na missão, é poder ensinar, poder ver o brilho nos olhos das pessoas ao saberem a verdadeira promessa de vida eterna que o Evangelho de Cristo nos proporciona. E tu os fortalecerás e prepararás para um dia que serão reunidos. Sê paciente nas aflições e não os injurieis. Governa a tua casa com mansidão e sê firme. Eis que eu te digo que serás como um médico para a igreja, mas não para o mundo, pois não te receberão. Vai aonde quer que eu deseje, que ser-te-á indicado pelo Consolador o que fazer e aonde ir. Então, na missão podemos aprender a ouvir o sussurro do Espírito profundamente, porque se você não tem um Espírito, você não pode ensinar. A coisa básica que aprendemos no CTM, que a reverência é importante, convida à revelação. Ora sempre para que não caias em tentação e não perdas a tua recompensa. Ser fiel até o fim, e eis que estou contigo. E estas são as palavras de um homem. Estas não são palavras de um homem, mas de mim, Jesus Cristo, teu Redentor, pela vontade do Pai. E essas palavras dele e a promessa que ele nos fez. Mas não só porque servimos 2 anos, quer dizer que estamos agora aposentados do trabalho. Agora devemos ajudar os missionários que estão aqui, nossas respectivas alas, porque o trabalho não para. E o trabalho conjunto dos membros e missionários é importante e eficaz, porque uma coisa que um converso precisa é de um amigo, de um chamado e ser nutrido pela boa palavra. Não há melhor coisa que um membro ser amigo desses assim conversos, nutrirem eles com a boa palavra e ter uma responsabilidade na igreja. E assim eles se sentirão mais adentro dessa família, que é a família dos santos dos últimos dias.
E, ademais, no discurso, o presidente Quentin L. Cook fala: como membros, podemos demonstrar nosso amor pelo Salvador, por nossos irmãos e nossas irmãs em todo o mundo, fazendo convite simples. A nova programação das reuniões dominicais representa uma oportunidade excepcional para que os membros convidem com maior amor e com êxito os amigos e colegas a verem, a vivenciarem uma experiência na igreja ou da igreja. Então, após essa remodelagem do sistema da igreja e essa devido à situação da pandemia, hoje temos a oportunidade de assistirmos as reuniões dominicais em casa, ou assim era. Agora está tudo fechado outra vez, mas temos essa oportunidade. E quão gratificante era você convidar uma pessoa e ela assistir e ver e sentir um pouco do Espírito. Quando eu estive na missão, isso era muito bom. Os membros estavam sempre involucrados e isso era muito bom para a obra. Assim, nos sentíamos mais felizes, capazes de poder ajudá-los com esses pesquisadores. A ex-presidente Joy D. Jones fala: prossigamos com firmeza em Cristo, sabendo que podemos ter um perfeito esplendor de esperança por meio do nosso amoroso Salvador. Quero fazer delas essas minhas palavras, que sigamos com firmeza. Nosso Salvador nos ama, devemos ajudar na obra, seguir continuando. E eu testifico que nosso Salvador Jesus Cristo é a resposta. Ele conhece nossos corações, Ele sabe como nos ajudar pessoalmente, porque Ele sofreu um sacrifício eterno que nos possibilita ser moldados e refinados. E sou muito grato por esse evangelho maravilhoso. Sou muito grato por o presidente Russell M. Nelson. E este é meu pequeno discurso e meu testemunho. Deixo com vocês. Comparto em nome de Jesus Cristo. Amém. Se dependesse de mim, não saberia onde vou. Pra perto ou longe, ou só ficar onde estou. Mas eu sei que há algo além daqui, motivos pra seguir, onde nem mesmo eu sei. Querer salvar o mundo, ou só por um segundo fazer alguém sorrir. Eu irei, cumprirei, farei como Cristo fez, esquecer de mim, fazer algo mais, abençoar, obedecer, meu melhor oferecer. Minha escolha eu já fiz, isso eu sei, irei e cumprirei. Vem comigo. Difícil escolher o que a gente não quer, eu sei. Mas pra poder crescer é preciso ter fé. E eu sei que há algo além daqui, motivos pra seguir, onde nem mesmo eu sei. Querer salvar o mundo, ou só por um segundo fazer o bem a alguém. Eu irei, cumprirei, farei como Nefi fez, esquecer de mim e fazer algo mais, abençoar, obedecer, meu
Pai, como Cristo fez, esquecer de mim, fazer algo mais, abençoar, obedecer, meu melhor oferecer. Minha escolha eu já fiz, isso eu sei, irei e cumprirei. Vocês? Irei e cumprirei. Bora lá! Irmãs e irmãos, é um prazer muito grande para mim estar discursando aqui para vocês, e ainda mais depois de 2 ótimos discursos que a gente teve aqui hoje. Então, eu me chamo David, né, para quem não me conhece. Eu recentemente, há um mês atrás, eu acabei retornando da minha missão, depois de 2 anos, que foi a missão Rio de Janeiro Norte, e foi um tempo maravilhoso. É tanto que hoje eu vou estar compartilhando um pouco com vocês sobre como foi essa experiência. Então, para iniciar, o meu discurso ele vai gerar centralizado na obra missionária. Então, a obra missionária ela é algo que vem acontecendo há bastante tempo. Não é de hoje, de ontem, de ano passado, nem de 100 anos atrás que a gente escutou sobre isso. Então, a obra missionária ela já vem acontecendo há bastante tempo, e um desses relatos que eu gostaria de compartilhar, ele está no livro de Mórmon, no livro de Alma, no capítulo 31. E eu vou explicar aqui um pouquinho sobre esses versículos, o que eles vêm falando. O primeiro versículo, que é o 34, diz assim: Ó Senhor, permite que tenhamos êxito em trazê-los novamente a Ti, a Cristo. Eis, ó Senhor, que sua alma é preciosa, e muitos deles são nossos irmãos. Dai-nos, portanto, ó Senhor, poder e sabedoria para trazermos esses nossos irmãos novamente a Ti. Nessa história, a Alma, ele estava sentindo bastante a necessidade de resgatar os seus irmãos, que eram os oramitas. Eles estavam vivendo numa época muito difícil, em que eles estavam afastados da verdade de Deus e cometendo algumas coisas que naquele momento não eram corretas. E a Alma, ele entendia isso. Ele queria muito que o Senhor pudesse dar forças a ele para que ele pudesse resgatar esses irmãos dele. Porque ele entendia como o Senhor, na verdade, ele via os oramitas como o Senhor olhava para eles, como filhos de Deus. Então, no versículo 37, fala algo muito bom, que diz assim: Depois disso, separaram uns dos outros, não pensando no que iriam comer ou no que iriam beber, nem no que iriam vestir. Então, muitas vezes, há relatos no livro de Mórmon, tanto hoje na nossa realidade, em que as pessoas elas se preocupam bastante como ajudar outras pessoas. Pensam bastante no lado pessoal, como elas vão fazer aquilo, se elas têm um testemunho para poder ajudar outra pessoa a ter um testemunho. E aqui nesse versículo fala bastante o que é que eles fizeram que era o correto. Eles não pensaram em nenhum momento neles mesmos. Alma e aqueles outros missionários estavam simplesmente pensando em outras pessoas. Eles não pensaram o que eles iam comer, o que eles iam beber, vestir, se ia demorar para chegar lá, se eles iam morrer para aquelas pessoas. Eles não pensaram em nada disso. Apenas que o Senhor pudesse ajudar eles nesse resgate. Então, no versículo 38, diz o que foi que aconteceu após a oração que eles fizeram e de tomarem essa ação. O Senhor diz assim: E o Senhor proveu-os de tudo para que não tivessem fome nem sede, sim, e deu-lhes força para que não padecessem qualquer espécie de aflição, que não pudesse ser sobrepujada pela alegria em Cristo. Ora, isso aconteceu por causa da oração de Alma, e isso porque havia orado com fé. O Senhor, ele vai prover um meio para que a sua obra ela possa ser seguida. Quando a gente bota a nossa fé à prova. Então, é muito clichê, né, falar sobre o que é fé. Fé é um princípio de ação. Quando ele fala oração de fé, é porque eles oraram e acabaram fazendo a ação. Eles não pensaram em comer, em beber, nada desse tipo. O que eles pensaram foi em ajudar os filhos do Senhor. E logo após isso, apenas
seguiram o seu caminho. E o Senhor abençoou eles com todos os recursos necessários para cumprir essa obra. Então, tem uma citação que eu gosto bastante do Elder M. Russell Ballard, que diz assim: não devemos nos desculpar por nossas crenças, nem recuar diante daquilo que sabemos ser verdade, mas podemos compartilhar essas coisas com espírito de amorosa compreensão, com destemor e confiança, com os olhos fitos na glória de Deus, sem pressionar aqueles que nos ouvem, nem sentir que falhamos em nosso dever se eles não aceitarem de imediato as coisas que cremos. Então, o profeta M. Russell Ballard deixa bem claro que a gente não deve ter medo de compartilhar o evangelho. Se aquela pessoa vai nos receber bem, se ela vai acreditar nas nossas crenças, ou se ela vai até aceitar o convite de os missionários ensinarem ela. O que ele pede é que a gente possa fazer isso com destemor, sem pensar no que a pessoa ela talvez vá reagir, mas fazer isso de uma forma amorosa, que não pareça evasivo ou pressione, mas que ela possa realmente sentir o que é o evangelho de Jesus Cristo. É o amor. Então, ele continua falando assim: quando temos a companhia do Espírito Santo, podemos então fazer as coisas simples para ajudar a proporcionar o melhor entendimento do evangelho na vida dos membros menos ativos e também daqueles que não são de nossa religião. Não há necessidade de nenhum programa novo para fazermos isso. Não precisamos de um manual, nem de um chamado ou de uma reunião de treinamento. A única coisa necessária é que os bons membros da igreja aprendam a confiar no Espírito Santo. Eu gosto bastante dessa citação, em que o presidente M. Russell Ballard deixa bem claro que você não precisa ser um líder da igreja, você não precisa ser um missionário retornado, não precisa ser um profeta, não precisa ser absolutamente nada fora do comum. O que vocês precisam fazer é confiar no Espírito Santo. Não é necessário nenhum tipo de treinamento para vocês compartilharem o evangelho. O que vocês precisam fazer é compartilhar o que vocês acreditam. É algo muito fácil. Eu acredito que Deus, Ele me ama. É algo super simples que talvez aquela pessoa esteja precisando naquele momento. Ela talvez não esteja reconhecendo o plano de salvação e o amor que Deus tem por ela. Então, ele deixa bem claro também que a gente vai conseguir passar essas coisas simples de uma maneira amorosa por conta do Espírito Santo. Então, comparando com a história de Alma, que eu gostei bastante, foi a parte da oração. Antes de eles saírem, eles fizeram uma oração pedindo ao Senhor que pudesse dar forças a ele para fazer aquilo. Que talvez eles até morreriam tentando resgatar esses irmãos. Então, lembro bastante quando eu estava na missão, eu cheguei numa área que não tinha muitos pesquisadores, que era uma área bem complicada. E eu estava começando a me frustrar com ela e não ver muitos resultados. E eu liguei para um líder meu e perguntei o que é que eu poderia fazer para fazer a diferença naquela área, para poder encontrar os eleitos do Senhor. Então, aquele líder, a única coisa que ele me perguntou é se eu já havia orado, feito uma oração de fé. E eu simplesmente não respondi nada para ele, eu fiquei uns 5 a 4 segundos em silêncio refletindo, que realmente eu tinha esquecido de fazer isso. Então, eu e meu companheiro, a gente sentou para conversar um pouco sobre o nosso planejamento e fizemos uma oração, pedindo ao Senhor que pudesse nos dar um pesquisador ou uma família que a gente pudesse ensinar e assim fazer o nosso trabalho. Mas que a gente pudesse receber essas bênçãos mediante o nosso trabalho. Então, quando a gente terminou essa oração, a gente saiu de casa para fazer o nosso proselitismo inteiro e tudo. E deu 7 horas da noite, 8, 9, e aí a gente ainda assim não tinha visto o resultado daquela oração. Meu companheiro já estava meio cansado, eu também, e a gente estava voltando para casa. E eu pensei, no caminho de casa a gente pode ir fazendo alguns contatos, alguma coisa assim, só para fazer mesmo nosso trabalho até chegar em casa. Então tinha um rapaz sentado no chão, ele estava com uma garrafa de cerveja na mão, né? E a gente passou do lado dele e ele começou a gritar a gente e tal, e a gente só, deve ser algum bêbado e tal. E o que eu achei mais interessante é que eu e meu companheiro, a gente sentiu no mesmo momento que a gente deveria voltar. A gente parou e ele olhou pra mim e falou: Helder, o que é que você acha da gente falar com aquele homem? Pode ser, eu tava sentindo a mesma coisa. Então, esse homem era o seu Luiz. O seu Luiz, ele tinha perdido seu filho, a sua esposa tinha largado ele,
E ele não acreditava mais que Deus ele amava os seus filhos depois dos seus erros, quando os seus filhos pecavam. A gente se dedicou ao máximo a mostrar ao seu Luiz de que Deus ele ama os seus filhos independente de qual foram os seus pecados. Ele ama todos os seus filhos. Que ele espera que cada um dos seus filhos sejam felizes. Então, a gente começou a ensinar o seu Luiz. Ele foi vivendo a palavra sabedoria, foi vivendo o evangelho, até que ele decidiu ser batizado. Então, é um membro que realmente fez a diferença, porque logo após o batismo do seu Luiz, a gente convidou ele também a fazer uma oração de fé, perguntando como ele poderia ajudar um amigo a receber essa mesma felicidade que ele recebeu. Seu Luiz passou 2 semanas, mais ou menos, fazendo essa oração, até que ele indicou o cunhado dele, o ex-cunhado dele. Então, era um jovem que tinha 17 anos, que foi ensinado, recebeu as palestras e também foi batizado, que foi o Júnior. O Júnior, agora, ele está se preparando para servir uma missão. Tudo porque a gente sentiu que deveria fazer uma oração e entregar as mãos do Senhor, fazer uma oração de fé. Da mesma maneira como o seu Luiz teve a fé de perguntar quem ele poderia compartilhar o evangelho. Então, são pequenas coisas que a gente faz, como o presidente Ballard falou, que quando a gente confia no poder do Espírito Santo, elas vão acontecer. Então, compartilhar o evangelho, ela não traz felicidade só para o missionário que batiza, só para a pessoa que foi batizada. Então, muitas pessoas ficam felizes por causa disso. O missionário ele é apenas um ponto para ligar toda uma genealogia. Então, uma pessoa que eu batizei, talvez vai batizar outra pessoa, que vai batizar outra pessoa, e assim vários ramos vão ser criados por conta dessa decisão. Então, cada membro pode ajudar a aumentar essa genealogia, aumentar essa felicidade que tem sido bem pequena comparada ao máximo que a gente pode fazer. Então, não percam a oportunidade de compartilhar a felicidade. Então, eu gostaria bastante de falar para os jovens que, se vocês têm o desejo de servir uma missão, estão aptos a servir, sirvam a missão. Porque, como nós 3 que passamos aqui, a gente também foi desafiado a fazer isso. E a gente também não entendia por quê. Na verdade, eu não sei eles, mas eu não entendia o porquê. Os líderes, os pais, os amigos, todo mundo ficava puxando o pé para ir para a missão. E quando eu cheguei na missão, eu pude ver por que os nossos pais, os nossos líderes têm tanta essa preocupação. Esses 2 anos ou 1 ano e meio, para as moças que têm o desejo de servir, é o único tempo que vocês podem bater no peito e falar: eu sou um representante ou uma representante de Jesus Cristo. Vocês já pensaram na possibilidade de representar a pessoa que morreu por vocês? A única pessoa que viveu na Terra e foi perfeita. Vocês têm essa oportunidade de representar ela. Então, talvez vocês também estão pensando bastante de como vocês vão servir uma missão na pandemia. Os missionários não podem sair de casa, o que é que eles vão fazer? Vão ficar só deitados no Facebook, alguma coisa assim? Eu confesso para vocês que eu também achava que era isso que ia acontecer. E eu posso certificar a vocês que eu nunca trabalhei tanto na minha missão quanto na pandemia. Eu nunca tive tantas pessoas para ensinar quanto na pandemia. Tem uma escritura que me fortaleceu bastante quando chegou nesse tempo, que está no livro de Mormon, no livro de Mormon também, né? No capítulo 8, no versículo 22, que diz assim: porque os eternos desígnios do Senhor irão avante, até que as suas promessas sejam cumpridas. O Senhor nos prometeu que Ele voltará quando todo ouvido ouvir a palavra do Senhor. Então, não vai ser uma pandemia mundial que vai atrasar a obra do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Não estou banalizando a pandemia nem nada do tipo, mas reconhecendo o tamanho extraordinário que o nosso Deus ele tem. Ele sempre vai prover um meio para que suas promessas sejam cumpridas. Assim como Nefe ele teve que construir um barco para atravessar o mar, Moisés teve que abrir o mar vermelho, o irmão de Jared ele teve que criar os barcos para também atravessar. Então, se vocês param para perceber, é a mesma tarefa, atravessar águas, mas elas foram feitas de maneiras diferentes. Cada um teve que usar a sua maneira para cumprir o mesmo desafio. A missão de vocês provavelmente vai ser diferente da minha, da de Gabriel, de Atanael,
de cada um dos missionários. Mas eu tenho certeza de uma coisa, ela vai ser especial. Cada um vai chegar aqui e dizer, minha missão é a melhor missão do mundo. Porque realmente, a missão que vocês vão servir vai ser a melhor do mundo e a melhor para vocês. Tem pessoas, nesse momento, que estão só esperando um jovem sair para ir para a missão e receber o evangelho. De todos os milagres que eu tive na minha missão, que eu mais lembro é do Mateus, que era um rapaz que vivia dentro de uma igreja, literalmente, eles eram caseiros da igreja. E esse rapaz, ele sentiu o desejo de ser batizado. Nunca fui tão feliz na minha vida quanto ver aquele rapaz sendo batizado. E eu pude sentir naquele momento que se eu não tivesse ido para a missão, aquele rapaz ia demorar muito tempo para ser batizado. Um dia ele seria, mas perderia toda a oportunidade de talvez servir uma missão também. O Mateus também tem o desejo de servir uma missão e está conversando com os pais sobre isso, mas o desejo ele tem, a vontade também. Então, jovens, vocês têm a oportunidade extraordinária de representar o Salvador Jesus Cristo e abençoar a vida de outras pessoas. Não percam essa oportunidade de jeito nenhum. É realmente um trabalho que vocês nunca vão poder expressar tanto amor por outra pessoa. É o trabalho hoje em que expressa mais amor pelo próximo. Não tem como eu resumir isso em 2 dias falando sobre a minha missão para vocês. Por mais que eu fale sobre os milagres que eu tive, as experiências que eu tive, tem coisas que apenas indo vocês vão poder saber e conhecer. A missão ela é cheia de vários milagres, várias pessoas diferentes, costumes. Então, vocês precisam ir para ter as suas próprias experiências espirituais. E eu tenho certeza que vai ser algo bem melhor para vocês do que as pessoas que vocês vão estar ensinando. O maior converso da minha missão foi eu mesmo. Hoje eu posso falar com certeza para vocês de que a Igreja de Jesus Cristo ela é verdadeira. Que Joseph Smith ele foi o profeta vidente e revelador. Que o plano de salvação ele centraliza nas famílias que um dia podem ser eternas. Que se formos fiéis, teremos também a nossa família eterna. Que o templo ele é realmente a casa do Senhor. E que o Evangelho ele cura, consola e restaura vidas. E é esse o discurso que eu gostaria de deixar com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Chegou a nossa vez, há muito o que fazer. A escolha está em nossas mãos. De firmes prosseguir, nosso dever cumprir. Com mente, força e coração, em Cristo vamos confiar. E em seu exército marchar. A grande obra está acontecendo e o estandarte vamos erguer. Não há distância que nos impeça de encher a terra com seu poder. Vamos avante, avante, vamos avante. Se o céu escurecer e não der pra enxergar, a meta é não desanimar. Nós vamos descobrir que Ele está aqui pra nos abençoar. A grande obra está acontecendo e o estandarte vamos erguer. Não há distância que nos impeça de encher a terra com seu poder. Vamos avante, avante, vamos avante. Vem junto fazer parte, vamos nos levantar.
somos guerreiros a lutar. A grande obra está acontecendo e o estandarte vamos erguer. Não há distância que nos impeça de encher a terra com seu poder. Vamos avante, avante, vamos avante, vamos avante, avante, vamos avante. Chegamos ao término do nosso evento e para você que é uma moça, um rapaz que sente no seu coração o desejo de poder servir ao Salvador, eu o convido, né, a orar, a perguntar a Deus se você deve fazer esse trabalho tão importante que eu sei que muda a sua vida, assim como mudou a minha vida e a vida desses 3 jovens que aqui deixaram suas mensagens. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a eles que se dispuseram, né, e principalmente por terem servido suas missões de maneira honrosa. Muito obrigado a todos e que o Senhor possa nos abençoar e nos ajudar em nossas escolhas diárias. Não há distância que nos impeça de encher a terra